Caio, tudo bom? E aí, meu? Tudo certo? Tudo em ordem? Tudo e você? Bem, e você? Então tá bom, Você tudo tá no bem. Rio? Não, tô no Guarujá. Ah, bonita a vista aí. Tava em São Paulo hoje, cheguei correndo aqui. Fui fazer. Eu não, né? Fui levar a esposa para fazer ultrassom no neném que vai chegar logo mais Pô, aí. legal. Felizmente, Parabéns. felizmente tudo bem. Renê, vamos só dar alguns minutos aí pro pessoal chegar e a gente já Tá bom? começa. Tá confortável Tranquilo, aí? Preparado? Uma hora de bate-papo? tranquilo. Vamos em frente. Maravilha. Pessoal, hoje recebendo aqui o Renê, diretor, head da área de consultoria da Willis Towers Watson, vai falar com a gente na nossa penúltima live hoje. Depois de 14 não, né? Depois de 13 encontros, esse é o 13º. Na quinta-feira a gente faz o último encontro com esse canal que a gente abriu. Fala, Rê, nossa médica, nossa doutora Renata na live, super bacana. Fala, Vê. Chamou o pessoal da Willis, Renê? Cadê o Pepe? Cadê o professor? O professor vai trazer o time Também da o Willis ou não? professor vai aparecer, daqui a pouco ele tá aí. Ah, porque aquele lá, ele só é professor para cá, mestre para lá, doutor para cá, né? Daqui a pouco ele tá com a gente aí também. Não, maravilha. Todo mundo em casa? Todos em casa. Na verdade, o escritório fica disponível esporadicamente para alguém que precisa utilizar alguma, assim, uma base de dados que seja mais É, carregada, algo assim, mas tá todo mundo em casa. não, maravilha. Funcionando muito bem. Tá funcionando bem pra caramba, bem pra caramba. Trabalhando mais, né? Bem mais, não sei vocês Sim, aí. trabalhando mais. Você tá com uma cara serena, você tá com uma cara tranquila, deve tá manso lá, né? Não, até que não, é que é interessante, né, essa situação. Na verdade, como eu trabalho na área de projetos, você É, fica tranquilo quando tem bastante eu projeto, sei, eu né? sei, Porque eu é sei. respeito. Eu tô brincando, Renezão, eu tô brincando. Eu sei. Camila Prada, nossa líder da área de Data Analytics aqui também na nossa live. Obrigado, viu, Cá, pelo prestígio. Dá muita informação para a gente aqui fazer gestão, usar o dado. Renê, deixa eu te pedir uma gentileza. 6:03, queria que você se apresentasse, desse boa noite, contasse um pouco da sua trajetória e seu momento atual na Willis, como é que você está desenvolvendo esse escopo. E de sequência, já pode falar um pouquinho institucionalmente da Willis, como é que é o momento da Willis no mercado agora. Boa noite, Renê. Bem, Um super prazer te obrigado. receber aqui. Caio, primeiro, obrigado, agradeço em nome da Unital Watson o convite. É uma honra, né, participar desse encontro, qualquer coisa, eu agradeço então, a Kertus. Eu sou administrador de empresas, falar um pouquinho da minha trajetória de empresa, né? Eu atuo no mercado de benefícios há um pouco mais de 20 anos. Pô, Então, acompanho. eu sei bem disso, viu, Renê? Porque quando eu cheguei numa consultoria, acho que uns 10 anos atrás, eu ia revisitar estudo de passivo atuarial, estava lá, assinado pelo Renê. Olha. É isso. E cerca de 20 anos eu estou no mercado. Eu acompanho a própria trajetória da Carplus, eu acompanhei bastante coisa, uma história interessante, né? Ó, o professor acabou de entrar na live, Cláudio Pepe. Boa noite, Cláudio Pepe. Pepe, nosso vice-presidente para saúde e benefícios da Willis Towers Watson, né? Prazer, que bom que conseguiu também para nós. Se não entra, Então, se não entra o telefone, toca no minuto seguinte. E aí, nesses 20 anos, eu venho trabalhando sempre com benefícios em consultorias. Comecei uma grande corretora, que foi uma grande escola, foi bastante interessante a experiência que eu tive por lá. Depois passei por uma consultoria, uma área específica só de fusões e aquisições, M&A. Depois fui para outra consultoria que trabalhava com benefícios, um pouco do atuarial e um pouco de consultoria. E aí eu fui trabalhar em recursos humanos. Eu fui gerente de benefícios de um grande Mudou o lado da mesa. Mudou o lado no da Brasil, mesa. mudei lá da mesa, exatamente. Eu fiquei aproximadamente 2 anos, né? Foi uma experiência também muito boa para saber tudo que o consultor, né, passa para recursos humanos. Depois as dores, os caminhos para implantar, foi um lado que eu conheci, né? Os desdobramentos que o RH tem para muita coisa que aparentemente parece mais simples, a recomendação, isso me deu um grande insight aí para o resto da minha carreira. Depois eu voltei para a consultoria e eu estou no grupo, né, na Willis Towers Watson já há 7 anos. 7 anos já, Renê? Caramba! Exatamente, 7 anos.
A Willis Towers Watson trabalha com os ramos, tem, né, todo o braço forte de seguros, seguros de pessoas, seguros enfim, de propriedades, são os ramos elementares, tem uma atuação muito presente no mercado. Especificamente, eu estou dentro da área de benefícios da corretora e eu conduzo uma área que é voltada a projetos. Área de consultoria, né? Consultoria. E a maior parte desses projetos de benefícios são voltados a redesenho, análise de mercado, benchmarking de práticas, e a gente também atua de uma forma bastante contundente nas avaliações atuariais, aqueles empregadores que têm compromissos de longo prazo. Compromissos futuros, né? De assistência médica, seguro de vida, né? Depois da vida dele como ativo na empresa, ele sai da empresa e ele passa, então, a ter essa composição. Vamos falar disso hoje aqui, hein? Também, tá? Tô vendo um monte de gente aqui que trabalhou com você aí, a Mauri, legal. Dani Carvalho. O Mauri, um abraço. O Mauri foi um professor tá para mim. Dani. Muito bom. Renê, bacana, você está liderando hoje a área de consultoria da Willis, parceiraço nosso aí. Renê, queria começar, já que a gente já fez o esquenta aqui, colocou praticamente 30 anos de carreira, você vem desenvolvendo carreira basicamente sempre na área de consultoria, né? A gente sabe que a consultoria é um braço importantíssimo na gestão do benefício, nos diferentes projetos que ele pode atuar. E eu quero explorar um pouco esse seu lado, toda essa sua experiência, para a gente ver como é que ficam esses impactos com relação à pandemia. Para a gente entrar no tema, Renê, eu sei que vocês fizeram um estudo comparando... Bom, a Willis tem uma série de pesquisas, né? A Willis, e acho que legado também da Towers, só potencializou isso mais recentemente. Eu sei que vocês fizeram uma pesquisa mostrando os impactos de 2020 versus 2019. O que você consegue colocar para a gente, dividir para a gente? Quais são os efeitos, quais são os impactos e quais foram os achados de vocês de um ano para o outro? Porque muitas vezes a gente percebe que não tem variação, mas acho que esse ano é um ano muito atípico, né? É uma boa pergunta, isso é interessante, Caio, porque nós temos uma pesquisa que se chama Tendência de Benefícios. Ela acontece a cada 2 anos, né? 2 anos porque ela observa a tendência. Então, exato. A tendência não é algo dinâmico, vai mudar. E às vezes um ano ela não pega, exato. Ano não pega. Então, a cada 2 anos nós temos essa pesquisa, uma pesquisa que tem abrangência mundial, América Latina e Brasil, né? Ela foi divulgada os resultados no final do ano de 2019. Tá. Então, no final do ano de 2019, nós tivemos uma fotografia clara sobre de que forma que as empresas estavam priorizando, quais tópicos eram prioridades para esses empregadores, olhando para frente, olhando daqui a 3 anos, qual vai ser a minha prioridade, onde eu vou atuar, né? E aí veio a Covid, né? A minha primeira reação foi até contrária do que é a realidade, porque quando veio a Covid, a gente começou a conversar com os empregadores, os clientes, e eu pensei, puxa, acabamos de fazer uma pesquisa de tendência, não vai valer mais nada a tendência. Vai cair, uma reação imediata que eu tive foi essa. Mas não é bem assim, né? Na verdade, nós depois tivemos agora, no mês de junho, uma pesquisa sobre a Covid, né? A diferença dessas duas pesquisas uma mostra quais são os tópicos prioritários, e a outra mostrou quais são as ações prioritárias desses empregadores frente à pandemia. Então, trouxe ali muita coisa interessante. E a primeira coisa que nós observamos foi os tópicos prioritários e as ações, praticamente para benefícios, são quase os mesmos. Se mantiveram. São muito semelhantes, né? Então, isso nos mostrou que as empresas, de fato, já estavam avaliando, já estavam considerando uma série de ações relacionadas à saúde e bem-estar, relacionadas a questões de custo, a modo de trabalho. Isso era um apelo até dos próprios funcionários, ter flexibilidade de trabalho. Era uma coisa que já vem há alguns anos, não é? E aí, como nós observando o resultado dessa pesquisa do Covid específica, a gente pode resumir uma frase: teve uma aceleração. Né? Nós avançamos aí praticamente 2, 3 anos. Concordo. Em alguns meses. Então, muitas empresas focaram realmente nas identificar questões de caixa, foi uma das prioridades. Então, caixa, o que significa? Caixa o custo, sempre vai existir preocupação com custo.
caixa frente à pandemia, as empresas no início tinham muito receio. Eu acho que vocês também observaram, nós tivemos clientes que sofreram bastante com a questão de caixa no primeiro momento, caiu, agora que teve lockdown, etc. Foi bastante complicado, né? Então, foi uma ação imediata, cuidar do caixa. Depois, questões relacionadas a entender as necessidades dos funcionários nas empresas já estava nas tendências do ano passado. O que aconteceu foi que, para esse ano, a empresa, bom, eu preciso saber a tendência agora, né? O que está acontecendo agora, as necessidades dos funcionários que estão trabalhando, em boa parte, estão trabalhando de forma remota. Uhum. E essas necessidades também interessantes, por que ele precisa entender? Porque não são as mesmas. Né? Você trabalhando de forma remota não tem exatamente as mesmas necessidades que os programas de benefícios cobrem quando você está trabalhando no escritório, num ambiente que tem uma outra configuração. Então, desses pontos, né, de toda essa bem-estar, sempre numa visão de bem-estar físico, bem-estar financeiro, bem-estar social, todos esses enquadramentos que eram tendências, o que eu imaginei que seria, poxa, caiu por terra, não, ele reforçou, é isso mesmo que o mercado quer, e agora vai ser a hora de começar a promover isso, né, com alguns investimentos. É óbvio que as empresas que sofreram com a questão de econômica, né, com a crise, que já está instaurada uma crise, tem a recessão, né, você vê, PIB reduzindo, vagas também sendo cortadas. Essas empresas, dependendo da prioridade delas, elas conseguiram fazer investimentos em programas de saúde e bem-estar. Muitas empresas não só já tinham esse programa implementado, foi hora de ela reforçar. Acelerar. E acelera a comunicação, dá acesso para o funcionário, avisa o funcionário que ele tem essa possibilidade. A gente percebeu um movimento grande também de operadoras informando, contribuindo com todo esse movimento junto às áreas de recursos humanos. Então, essa comparação inicial, né, que nós fizemos, é uma palavra-chave sobre o que aconteceu em benefício até esse momento, né, vamos falar sobre isso, até esse momento, é aceleração. Não tem outra definição. E aí tem outros desdobramentos. A gente sabe que hoje tem uma situação de trabalho que está diferente, né? Eu acredito que não vai voltar, a gente não vai voltar, o mercado como era antes, não vai voltar como era antes, de forma alguma, não vai ser como era antes, não adianta, isso realmente vai ser assim, né? Quer dizer, vai ser diferente, mas não necessariamente vai ser como é agora, né? Eu acho que agora a gente tem um normal transitório, um normal que está... logo começam a ter abertura de mercados, vai depender de vacina, quando essa vacina vai alcançar a população das pessoas que estão nos benefícios, que estão assistidas nos benefícios, para que a gente descubra, então, qual o novo modelo de cada empresa. Eu vou ter um novo modelo de uma empresa, e esse modelo de empresa, então, eu vou precisar ter uma distribuição de força de trabalho diferente, que vai ser algo entre o que é hoje e o que, né, o futuro, o que foi no passado, vai ser algo intermediário. E aí a gente vai saber exatamente qual remanejamento que vai ser necessário no portfólio de benefícios. Mas vai ser necessário sim ter remanejamento. Vão ser, eu acredito que poucos segmentos, aqueles que, quando acabar tudo isso, não mudou, volta como era e acabou, mas aqueles que têm as transformações aí na força de trabalho, eles vão ter que passar por ajuda. Já tem empresa se auto-questionando, né? Bom, como é que a gente vai fazer? Vamos trabalhar exatamente da mesma forma, né? Estou dizendo até do ponto de vista físico, né? A gente vê no próprio mercado financeiro, se fala em êxodo da Faria Lima, né? Empresas já anunciaram que vão sair, exato. Já anunciaram, né? XP montando um polo super bacana no interior, foi uma notícia muito legal. É engraçado esse negócio, né? Eu consigo comparar aqui, eu consigo medir pela atividade comercial na rua. Não passava um carro de som na rua antigamente. Eu já consigo medir mais ou menos 5 ou 6 produtos sendo vendidos por carro de som aqui. E dos mais variados. Deixa eu explorar um negócio com você. Que a gente não trouxe esse assunto nessas nossas lives, mas é um assunto que vira e mexe, ele aquece, nem toda empresa tem essas obrigações, que é a obrigação futura com relação ao passivo pós-emprego, né?
Tá. Pô, a gente está falando o quê? Quase 20 anos de quando a gente teve a criação do Serra da Lei lá de 98, a 9656. Então, naquele momento teve a criação, aquela definição do 30 e 31, né? Aquela definição do 30 e 31. A gente percebeu 10 anos, quase completando 10 anos da lei, aquele boom das empresas. E agora o que eu faço? Porque entendiam que ali estava completando aquele ciclo de 10 anos de contribuição e ia gerar um negócio vitalício da continuidade do plano. E agora a gente, praticamente 20 anos, que a gente tem um tempo muito longo do que foi implantado lá. Você acha que a pandemia muda esse cenário com relação às empresas adotarem a contribuição fixa? Ou continua uma tendência de tirar a contribuição fixa? Como é que fica essa questão? Como é que a área de consultoria da Willis Towers Watson vê? Como é que vocês estão sendo demandados com relação a essas obrigações futuras para quem tem alguma condição que gera a extensão e, consequentemente, esse passivo futuro? Entendi. Caio, tem impacto, né? Na pandemia também vai ter impacto. Eu só vou resgatar um pouco o que se trata essas provisões. Eu acredito que muitos parceiros de RH, clientes, que hoje estão na empresa e não têm essa condição de obrigação de pós-emprego, mas em algum momento da carreira, que já não trabalhou, não trabalha, com certeza vai se deparar com isso mais adiante, no outro empregador. Então, por isso que é interessante o tema mesmo, que não seja a sua situação atual. O que acontece? As empresas, pela lei, o artigo 31 da Lei 9656, ele estabeleceu que, quando há contribuição fixa mensal, o funcionário, ao ser aposentado pela empresa, ele tem o direito de ter extensão do plano para cada ano de contribuição, ele vai ter um ano de extensão. Se ele tiver 10 anos ou mais de contribuição, ele tem direito à extensão vitalícia. É uma situação, o objetivo do governo na época, né, da lei, foi proteger a figura do aposentado. Então, qual que era o objetivo? Bom, o aposentado, mesmo que ele pague 100%, que essa é uma prerrogativa do artigo, eu me aposento, eu opto pela extensão do plano de assistência médica pela empresa, e aí o que vai acontecer? A operadora vai mandar o boleto na minha casa com aquela parcela que a empresa vinha pagando. De certa forma, eu desapareço da fatura da empresa, saio do radar ali curto prazo para a empresa, né? Isso vai acontecer, então, para o benefício para o aposentado eu tenho acesso a um programa de saúde muito mais rico, que eu fosse comprar no mercado até então individual, tinha mais oferta. Porque hoje não tem, né? Hoje praticamente não tem, hoje é praticamente, muito, não vou falar impossível, mas é muito difícil você ter um plano, um padrão da própria Care Plus, com gêneros na modalidade individual. Você vai tentar alguma coisa com coletivo por adesão, mas aí foge também a dinâmica de reajuste, né? E era uma forma de proteger o aposentado desse benefício. E o que acontece? Apesar de ele sair da fatura, né, lá do RH, o RH não está mais vendo essa pessoa na fatura, ele está na sinistralidade, o aposentado, ele vai descobrir isso quando tem as discussões com potencial reajuste, vai aparecer isso da utilização dos aposentados, mas principalmente as empresas que têm capital aberto, que seguem normas contábeis internacionais, o IFRS da Europa, o US GAAP dos Estados Unidos, o mesmo CVM Brasil, e empresas que têm já também um patamar de receita, né, de receita, eles são obrigados a qualquer compromisso pós-emprego, ele tem que mensurar, e se for material, ele tem que avisar o acionista no balanço. Então, isso aí, René, exatamente. Tem uma obrigação aqui. Uma coisa é calcular e conhecer, e a outra coisa é definir se ele é material ou não, registrar no livro, né? E registrar, porque nós fazemos os cálculos, a consultoria faz o cálculo, e se não for material, ok, ela discute com a contabilidade, com o financeiro, é bom, é importante ter envolvimento do RH, é comum, às vezes a empresa tem essa situação, como não aparece nada de utilização, ou você ainda não tem aposentado na policy, às vezes a empresa acha que não tem essa situação, mas a metodologia de cálculo das normas contábeis, elas estabelecem que você tem que calcular, considerando o funcionário aposentado, que já está tendo a extensão, e os funcionários ativos. Você faz ali uma probabilidade, né? Do percentual que vai permanecer, exato. Qual a probabilidade dessa pessoa ela continuar a trabalhar na empresa até a aposentadoria, ela optar pelo plano da empresa e aí faz uma projeção de gastos médicos até o final da vida dela,
traz a valor presente. Enfim, tem muita coisa técnica que Ô, Renê, não faz sentido. Mas essa é a ideia, né, do passivo e por que as empresas têm essa situação. E você acha que a crise vai fazer as empresas revisitarem esse tema? A crise vai, na verdade, é uma oportunidade. A empresa que tem o passivo, qual é a nossa recomendação e o que a gente tem recebido de demanda, tem recebido de pedido desses empregadores. Eles solicitam, bom, o que eu posso fazer para reduzir o custo da assistência médica com relação agora à caixa? Tem algumas alternativas. Sempre vai ter caixa, por exemplo, com participação, algum remanejamento na elegibilidade, e vai ter um efeito ali para aquele ano que muitas vezes não vai ser a contento, ela precisaria mais, né? Caso a empresa tenha já passivo atuarial de aposentados no plano de assistência médica, muitas das alterações, elas refletem o passivo também. Então, se a empresa tomar uma medida mais drástica, olha, eu vou fazer downgrade do plano, então o meu plano executivo, que tem um reembolso top, eu vou reduzir um pouquinho para melhorar. Vai ter impacto no clima com as pessoas, com os executivos. Às vezes, você tomando outras medidas, tem um impacto muito maior no passivo atuarial. Apesar do passivo atuarial ser contabilizado, esses números provisionados, eles não são uma abstração. Né? Eles geram investimento, eles têm impacto no emprego. Então, é uma visão que a gente tem discutido muito com essas empresas que têm já reportado os balanços dos passivos, e a pandemia ela vai ter impacto no primeiro momento para a Caixa, observar se tem alguma margem aí para você conseguir trabalhar não só impacto para o ativo, mas olhar, às vezes você pode diminuir o impacto do ativo porque você está olhando também no passivo dos aposentados, né? Mas também com a situação de custo, que é algo que a gente tem bastante preocupação nesse momento, de forma generalizada no mercado. Como é que antes que você faça suas observações do custo, como é que ele vem se comportando, só fazer um parênteses aqui, tem gente que gosta de você do mercado, viu, Renê? Porque temos hoje aqui o comandante Paulo Fatarelli na live aqui. Ô, Fatarelli, um abraço, Fatarelli. É um prestígio ter o comandante Fatarelli Mauri, aqui. Fatarelli, grande. Sérgio Arjona, Gui Fernandes. Arjona. Mas, já fiquei feliz de ver o comandante Fatarelli aqui. Um abraço para Campinas lá. Um abraço, Fatarelli. Pois é. Renê, fala pra gente aí, como é que vocês vêm acompanhando essa curva do custo? O custo é uma preocupação. Até a nossa pesquisa sobre a Covid mostrou que aproximadamente 50% dos empregadores reportaram uma preocupação em grande medida, né, sobre o impacto de custo e o impacto que a Covid vai ter para a assistência médica. Faz sentido isso, e a gente já, né, discutindo com a própria a doutora Valderez, nossa diretora da área médica, da área de gestão de risco, também tem uma análise bastante importante no mercado sobre isso, né, o trabalho, o dia a dia dessa área é muito legal. E a gente discutiu no início, lá bem em março, mas saiu a notícia de que a Agência Nacional de Saúde, ela postergou, né, ela deu a prerrogativa para as operadoras de saúde, os prestadores médicos, né, hospitais, laboratórios, de eles postergarem aqueles atendimentos que são eletivos. Ou seja, tem uma situação de urgência e emergência, fica à vontade para mudar. E ela flexibilizou a regra que tem na própria lei, que estabelece os prazos, né, para não gerar MIP, etc. Então, essa situação toda, quando foi anunciada, a nossa leitura foi, bom, então, próximos meses pode ser que tenha uma mudança aí forte, né? Porque teve, de fato, aderência nas pessoas, né? O hospital aderiu, o operador imediatamente acatou, o hospital acatou a recomendação e, principalmente, os usuários dos planos de saúde acataram essa solicitação. As pessoas ficaram com receio de ir em instalações médicas, né? Enfim, por conta de potencial exposição com o vírus, exposição ao vírus. Isso causou um efeito agora, desde abril, alguns empregadores, óbvio, não é para todo mundo, mas alguns empregadores estão observando uma redução da frequência de utilização, né? Algumas operadoras também um pouco até observam esses números, e essa redução aparente de sinistralidade ou de sinistro que a gente está observando desde o mês de abril, tem que tomar muito cuidado, ela não se trata de uma redução, ela é uma postergação, está sendo empurrado esse sinistro
para o próximo ano. Então, é importante as empresas que fiquem atentas a isso, que tenham cautela. Nas projeções de orçamento para 2021, existe uma possibilidade, óbvio que tem ainda outras premissas, como quando vai ter vacina, quanto tempo vai durar o lockdown nas regiões que estão ainda no país. Lembrando que o Brasil é do tamanho da Europa, a gente tem estado que já está caindo, taxa de contágio, mortalidade, mas tem outros que não. Flexibilização, a vacina quando vai sair, quando vai atingir nossa população. Então, considerando tudo isso, tem uma possibilidade grande, importante, que no próximo ano, 2021, você ter uma bolha, você ter um acúmulo de demanda reprimida de utilização de gastos médicos, em função da pessoa que não foi fazer, por exemplo, uma cirurgia de coluna, alguma coisa, né, que tem gastos também, que são importantes. E além dessa postergação de acumular com quem já vai voltar a usar normalmente assistência médica, você pode ter um fator mais crítico desses custos. Então, sem dúvida, aquela cirurgia que não aconteceu agora esse ano, para acontecer... A gente só está mudando a janela, Talvez saia muito mais caro, né? E o custo do Covid tem um custo também. Tem. O próprio Covid tem um custo. Não dá para falar que o mercado inteiro vai ter redução agora. Não, tem empresas que estão com problemas sérios, né? Com relação a despesas da própria pandemia, da própria doença. E esses vão ter problema agora, em 2020, e um problema maior em 2021. Então, a mensagem para essas empresas é cautela, muito cuidado na elaboração dos orçamentos do próximo ano. A gente sabe que não é existe uma pressão forte em recursos humanos, a inflação médica no Brasil, no mundo, ela está sempre acima da inflação geral. Exato. E isso é algo bastante complicado. Talvez o alívio de agora é bom fazer uma projeção para... Esse alívio, na verdade, já ficou para trás, né, René? Já ficou para trás. A gente já tem percebido aqui que já está muito próximo da normalidade a utilização. Já está. Isso se aplica, isso é importante, Caio, porque aquela empresa que já vem em nível de sinistralidade, de utilização, né, há anos ele vem já sobrecarregado, talvez ele nem perceba isso. Né? Mesmo que ele tenha redução de frequência, vai passar percebido porque ele já tinha um nível alto. Né? Mas alguns casos pontuais, alguns empregadores podem ter um nível de... Concordo. A ideia é essa, não se animar muito com esse momento de redução aparente. Renê, você atraiu até Maurício Mota. Você acha que ele tá ruim lá no Nordeste, Norte, Nordeste? Maurício Mota, grande Maurício Mota. Abraço, Maurício. Tá te ouvindo. Carlinhos. Ô, Renê. Olha o Cláudio aí, meu chefe. Grande. Pois é. Não sei se você sabe, eu sou ponte pretano, né? E aí domingo tinha Ponte Preta e Palmeiras. Relatar uma experiência aqui, que hoje em dia a gente fica muito na expectativa de ter uma experiência boa, independente de qualquer serviço que você toma, né? Sim. Fui ativar minha conta do Premiere, o e-mail não estava válido, você resgata a senha, aquele negócio e tal, a senha é mudada, você vai acionar, não entra. Aciona de novo a senha, não entra. Aciona de novo, não entra. Ou seja, a experiência já não está sendo legal. E o horário do jogo chegando. Aí eu vou para a televisão a cabo, tento fazer a compra não entra. A compra não entra. Você fala, poxa, só assinante tem direito, não consigo resgatar a senha, o e-mail não funciona, o chatbot não funciona. Tento resgatar pela televisão, ou seja, o jogo começou, felizmente não consegui comprar, porque foi uma catástrofe e a ponte desclassificada. Mas por que eu estou falando isso? Antigamente a gente não dava tanta importância para as experiências de qualquer serviço que a gente tomava. Né? Uhum. E hoje em dia a gente vê as empresas cada vez mais preocupadas com a experiência, independente de qual seja o serviço que está sendo ofertado. Indiferente de qual seja o touch point, a prestação, o consumo e saúde, é uma coisa que está cada vez mais perceptível a experiência de como a gente toma esses serviços. Então a gente tem uma ótica dos prestadores, das clínicas, dos hospitais, em levar cada vez uma melhor experiência atrelada a custo efetivo e performance. Mas eu queria trazer um pouquinho da experiência do RH, na experiência do RH como administrador do contrato. Como é que a gente consegue melhorar? Quais são os drives para a gente melhorar essa jornada da experiência do RH para gerir benefício? A gente tem, de um lado, a experiência do usuário final, né, muito preocupante também, todo mundo cada vez mais acelerando uma série de iniciativas para engajar, melhorar o employee experience. Agora, nessa questão de pandemia, como é que fica essa questão da experiência do
do RH. Como é que a Willis vê esse tema para a gente melhorar a experiência do recursos humanos? O que vem de tendência, de tecnologia, para melhorar a gestão disso? Olha, acho que o primeiro ponto, ela tem que, para a experiência do funcionário, é medir essa experiência, né? Porque às vezes a empresa procura querendo fazer transformações e acha que tem um problema, e às vezes não é um problema, às vezes é uma outra referência que o RH ouviu e acha que toma aquilo para todo mundo, que a experiência com benefício não está sendo adequada. E isso apontou nas duas pesquisas, ou seja, ouvir o funcionário, ouvir como é que está sendo a experiência, se de fato a experiência que eles estão tendo com o prestador e na intermediação com o prestador, se isso é um problema ou não, se é algo que eu tenho que resolver. Muitas vezes não é um problema que tem a ser resolvido, mas sempre há uma área de oportunidade de desenvolvimento. E o desenvolvimento baseado com tecnologia, saber os acessos que são possíveis para esses funcionários na ponta, que eles têm condições, né? A gente falar de processo de operação em tecnologia não tem como desvincular com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é um tema bastante abrangente, mas sempre vai ter oportunidade de melhorar a experiência. A gente vê algumas empresas, depoimentos de funcionários que estão começando a utilizar um certo programa e começa a dar visibilidade dessa experiência dele com outros colegas, né? Porque também, às vezes as pessoas utilizam, isso aconteceu muito com o EAP, né? Aqueles programas de assistência a funcionário. Tinham utilizações isoladas, mas ninguém nunca ouvia falar de alguém. Nem sabia que tinha, nem sabia o que era. Muitas empresas ofereciam e tinha uma visão até superficial. Essa foi uma das acelerações, melhor dizendo, que a pandemia trouxe. Acelerou a utilização de EAP, a empresa começou também a reforçar a comunicação, a querer saber como é que as pessoas estão se sentindo do ponto de vista de saúde mental em casa, né? Porque o ser humano é um ser social. Por mais que a gente tenha o trabalho remoto, tenha toda a estrutura, todo o aparato para você trabalhar e exercer isso de uma forma até, às vezes, algumas vezes ou muita eficaz do que vinha fazendo, às vezes, no escritório, né? Com uma dinâmica de reuniões seguidas da outra, etc., é importante ter esse tipo de situação mapeada e divulgada de uma forma consistente. Comunicação sempre entra em tudo, né? Sempre entra em tudo para incentivar, ouvir, implantar. Renê, mudando de assunto, pegando um gancho aqui da área de consultoria, você deve ter lá M&A dentro da sua gestão, né? Principalmente... nós atendemos M&A, exato. Exato. Principalmente programas estruturados globais de benefício, tem ali um braço de M&A com uma forte chegada de empresas, estudos. Como é que você vê? Como é que está a oportunidade para M&A no Brasil? Como é que está a demanda? Como é que estão sendo as solicitações do time global da Willis para M&A nesse momento? Como é que estava antes e como é que fica agora? Se você puder dar um termômetro para a gente de M&A para benefício. Eu participei até de uma reunião com a equipe global, foi no final da semana passada, sobre algumas, né, e muito se aplica ao Brasil também, né? M&A, ele tem dois viés que vai depender muito do cenário macroeconômico e geopolítico, na verdade. Não só o Brasil, mas posições geopolíticas determinam questões de aceleração, né, ou redução de programas de M&A. Fazem até uma comparação com o mercado financeiro de bull market ou bear market, né? Ou seja, o mercado comprador, que tem bastante movimentação de fusões e aquisições, ou o mercado seria mais estagnado. Isso depende das questões geopolíticas, questões dos Estados Unidos e China, enfim, uma série de condições que a gente vai impactar a gente no dia a dia, né? Particularmente este ano, a gente não observou nenhuma redução drástica das coisas, os projetos já estavam encaminhados em relação a M&A, né? Ou seja, a equiparação de benefícios, a construção de novos modelos, tudo isso seguiu. E em alguns projetos, óbvio que as recomendações iniciais de harmonização, de repente, tiveram um drive diferente para a caixa, para custo, então muda, o que a gente viu até agora vai ter algum outro acerto,
mas o capital é mais forte. Ô, Renê. E acaba sobrepondo essas questões que vai passar, é temporária essa sentença. Quando a gente viu o Brasil subindo, né, naquela época do Cristo Redentor decolando na The Economist, as empresas naquele momento estavam montando áreas específicas de M&A superaquecido, 8, 9, 10, 11, 12. Né? Pois é. Eu sempre tive uma dificuldade, eu queria ouvir de você se isso continua, e até uma orientação. Quando a gente fazia M&A, o M&A normalmente, para benefícios, era a última parte do processo, quando estava tudo concluído. E a gente vivia brigando que o M&A tinha que ser, inclusive, a primeira parte do processo lá atrás. Mudou, não mudou? Como é que vocês estão encarando isso? As empresas entenderam que M&A para talento, para benefício, políticas, remuneração, clima, tem que estar lá no start e não no final. Entenderam ou não entenderam? Absolutamente, entenderam. E os negócios, as experiências ao longo do tempo fizeram esse entendimento, né? Benefícios muitas vezes não estavam na prioridade. Na época, 2009, eu participava como consultor de M&A, consultoria para benefícios. Então, na época, o Data Room chamava Data Room porque era uma sala mesmo, e ficavam todos os arquivos ali, e uma equipe multidisciplinar, cada qual fazia a análise da área que estava determinado para fazer. No geral, se não tivesse nenhum problema de benefício, passava despercebido. E teve muitos casos de due diligence que eu participei e trouxeram, sim, casos bastante importantes, né? E esses casos, eles são importantes, clima, etc., tudo isso tem impacto. Você perde capital intelectual. Exatamente, histórico. Mas tem justamente a área que eu hoje atuo, né? E às vezes a empresa faz uma oferta de aquisição, mas se ela não olha benefícios e lá na frente ela descobre um passivo atuarial com extensão de aposentado, é algo que deveria impactar a negociação, deveria impactar o deal. Então, também, como se tornou muito comum, auditorias, né? Os Big Four estão em cima com relação a esse tema de composição de passivo. Hoje é uma das prioridades de recursos humanos como um todo, e benefícios têm que estar inseridos também nessa prioridade para evitar surpresas no final das negociações, que tenham que geralmente ser rediscutidas. Muito se fala em profissão do futuro, e agora todo mundo falando em reskilling, upskilling. Eu acho que é uma baita área, eu sempre adorei trabalhar, acho que tem uma baita oportunidade. Falta gente que goste de trabalhar com isso, que conheça de M&A, que tem especialização em benefício. Não é só benefício, a gente olha da ótica de RH para M&A. Eu acho que o pós-pandemia vai trazer ainda mais oportunidade para M&A. Renê? Vai porque seguido de crise, tem muito M&A, tem muita oportunidade de crise. Sem dúvida. Né? A crise, o que é? O capital muda de mão, não é que ele desaparece. E nessas condições, algumas empresas se tornam baratas. Então, não é só o reflexo na ação, você vê as ações aí de papéis de empresas importantes que são extremamente baratas. E isso abre o olho também de outros grupos para aquisições e fusões. Acho que pós-pandemia deve ter um movimento importante para fusões e aquisições. E o profissional que trabalha com M&A, ele tem que ser abdicado. São projetos agudos, né, com bastante intensidade, então tem que realmente gostar, tem bastante experiência, ele te dá uma visão muito abrangente da área de recursos humanos, questão de interação com a área financeira. Eu gosto muito de M&A. O Renê, como é que vocês estão vendo a questão de saúde mental, né? O PEP lá, o time de relacionamento, o pessoal deve estar recebendo uma série de demanda, de estruturação, de apoio. Como é que é a ótica da Willis Towers Watson para esse tema saúde mental, que ele é universal, acho que está na pauta, está no book de qualquer empresa, seja consultoria, seja os nossos clientes, para tratar, para implementar. Como é que vocês veem esse negócio? E aí pode, inclusive, incluir a importância de trazer programas bem estruturados de qualidade de vida. Porque sempre ficava aquela dúvida, né? Quem é que vai colocar o primeiro dólar na mesa para atrair o primeiro, o segundo e o terceiro em economia para fazer o negócio equilibrar. A gente sabe que tem um efeito importante, muitas vezes ele não consegue ser materializado, a importância da estruturação desses programas, mas ele é vital para qualquer organização. Como é que você coloca essa questão aí? Como é que vocês têm enxergado isso? Como é que vocês têm apoiado os clientes?
Olha, na Willis Towers Watson, a gente tem dado bastante foco na questão de saúde mental. Até porque está sendo requerido, né? As empresas estão requerendo. É um tema relativamente novo. Ele não é tão novo. Se você pegar 4 anos atrás, você falar 5 anos, você falar de saúde mental, você tem que explicar. Não, saúde mental é para programas, né? Para ansiedade, são para as pessoas que, né, ainda não perderam contato com a realidade. É algo, né? Você tem que dar ainda essa explicação. Nem aparecia no relatório de sinceridade. Nem aparecia. A gente nem notava esse tipo nem de coisa. aparecia. Ansiedade, depressão tem crescimento exponencial no mundo todo, no Brasil não é diferente. Com a questão da pandemia, estava nas tendências do ano passado, que isso estava uma das prioridades, e era a prioridade de, talvez, se eu não me engano, a de maior vontade das empresas era explorar realmente a questão de saúde mental, ansiedade, depressão, e isso vem realmente acontecendo. A gente tem contribuído com o conselho dos programas, com a nossa área de gestão de saúde, de gestão de risco. Então, hoje, empresas, a gente auxilia em composição de programas, uma experiência até com os próprios nossos funcionários da Willis. Watson. Nós temos promoção, palestras com um corpo de médicos, que é da nossa equipe, que é extremamente bem qualificados, são profissionais de primeira linha, que estão à frente disso e que trazem uma tranquilidade, né, para a gente com relação a esse tema. É fundamental ter essa questão da saúde mental, as empresas perceberam isso impacta no dia a dia da pessoa, impacta na produtividade e vai impactar nos resultados da empresa. Então, não é algo... não adianta essa empresa, recursos humanos não pensa mais assim, mas algumas empresas ainda pensam numa modalidade de programa de saúde e bem-estar que eu preciso ver o ROI, ou seja, eu quero ver o retorno sobre investimento. Para eu colocar $1, né, de programa de promoção de saúde, de gestão de saúde, quantos dólares eu vou arrecadar? Né? Geralmente a empresa não é igual ao saneamento básico, você consegue calcular, mas e essa conta não é simples, né, porque ela traz uma série ali de premissas que você não vai conseguir demonstrar, você teria que carimbar a população que você está avaliando, né, a partir do momento que investir e aderir a um programa de qualidade de bem-estar, qualidade de vida, você tem que quantificar isso. Só que o mercado percebeu isso. Olha, se eu tentar implantar esses programas de uma forma a mostrar resultado, é muito difícil. Eu vi um estudo do governo americano, que o Senado Federal americano encomendou um estudo para saber se o Medicare, ou seja, o plano de assistência médica dos aposentados que estão elegíveis nos Estados Unidos, que o programa lá de crônicos e acessórios, né, de gestão de saúde, que eles são rentáveis, ou seja, tem retorno. O resultado do estudo foi inconclusivo. Inconclusivo, claro. Não tem conclusão. Né? E aí, isso eu acho que é um marco importante, porque as empresas agora que eles estão avaliando, eles não chamam mais de ROI. Hoje, a abordagem é de VOI. VOI é valor sobre investimento, value on investment. É essa abordagem. Por que valor em investimento? A empresa que atua, né, com programas de bem-estar, qualidade de vida, gestão de crônicos, esses empregadores, eles têm uma questão intangível que impacta o negócio deles. O funcionário trabalha mais feliz, ele produz mais, tem uma questão de imagem da empresa, é comum, né, o pessoal mais jovem, geração Z, eles dizem, poxa, eu quero trabalhar nessa empresa, brilho os olhos dos profissionais, né, eles cuidam da saúde dos funcionários, então existe de fato uma série de aspectos intangíveis que as empresas perceberam, e no final do dia, a longo prazo, com certeza tem dinheiro para retorno. Você não adianta querer mensurar aquele doente crônico que deixou de se internar, não faz mais sentido isso. Tem que olhar numa abordagem muito mais holística, muito mais abrangente. Ô, Renê, muito bom, cara. E você trazer esse dado dos Estados Unidos, do Medicare, exemplifica isso. Eu vou fazer uma conclusão sobre esse tema, do que eu acho. Só fazer a Mauri está falando que virou happy hour, que o Kaziara chegou. Um abraço a todos. Eu vi João Carlos também, Kaziara, um abraço a vocês. Às vezes a gente tenta fazer um bate-papo, uma reunião, a gente não consegue, mas tá todo mundo aí. Tá todo mundo, né? O Renê, a gente acredita que um aliado para esse tipo de situação é o dado.
né? A gente acredita que Sim. base histórica, usar a informação, o dado, a inteligência artificial, usar programas de coordenação de cuidado, de navegação de cuidado, conseguir integrar todas essas pontas e ainda assim trazer a experiência do usuário, ou seja, a melhor informação, com o melhor custo, com o melhor prestador, com a melhor trilha médica, assistencial, enfim, o que for. E ainda no final do dia você ter a validação do beneficiário final que aquilo tá legal, tá bem feito, e acompanhamento, medindo e ouvindo, acho que a gente vai começar a conseguir medir o ROI. Resgatar o ROI e conseguir colocar na pra mesa. ajudar nas implementações. E o que não dá é para a gente começar a ter ações isoladas, né? As ações têm que estar coordenadas e integradas. E a gente percebe muito, a gente como usuário, às vezes individualmente falando, a gente mesmo não consegue coordenar esse nosso cuidado como a gente toma assistência. Acho que vale também dessa conscientização, dessa reeducação individual nossa, como a gente toma. Então, quando a gente entende que individualmente falando já é difícil você andar nos múltiplos touchpoints, nas variedades de acessos que a gente tem, nas facilidades, porque você tem o pronto-socorro, você tem os serviços à disposição, a gente consegue entender a complexidade que é para estruturar. A gente está muito avançado nisso, a gente está muito avançado na Care Plus, várias áreas conectadas, um mesmo propósito. A gente conseguiu trazer uma coisa que é, muitas vezes, difícil de ser interpretada e transformar numa linguagem simples para que a pessoa que está na ponta consiga executar, né? Uma vez eu vi um exemplo que era muito claro, que era, para saber dirigir, você teve que ter uma série de engenheiros pensando no carro, no motor, na mecânica do negócio, e converter o negócio em 2 pedais e um câmbio e fazer com que a pessoa que dirige o carro entenda que aquela dinâmica é aquela para o negócio avançar e não pensar em toda a engenharia que tem por trás. Então a gente está muito avançado nesse aspecto, em como a gente vem estruturando, como a gente vem coordenando, usando dado, ouvindo. E a gente tem colhido bastante resultado positivo nisso, viu, Renê? Bastante resultado positivo. Renê, é importante. Eu queria trazer uma pergunta para você com relação... Você falou de LGPD, a gente tem visto uma série de ataques de hackers aqui, a importância da gente contextualizar essa questão. Falamos do dado. Queria ouvir de você, na experiência da consultoria, quais foram os setores mais afetados e aqueles que mais demandaram projetos específicos e pediram ajuda de fato para tentar segurar o benefício, redesenhar, estruturalmente falando, os contratos de saúde. Bom, de forma geral, são setores, né? Aviação, turismo. Aviação? Foi, assim, realmente situação muito complicada. Mas mesmo essas empresas de aviação, de turismo, empresas, né, bares e restaurantes, acho que foram os setores que mais foram, de fato, a receita caiu de forma muito expressiva, né? São esses segmentos que buscaram praticamente socorro, porque se viram numa situação de curtíssimo prazo e tinham que agir. A preservação de caixa para essas empresas foi algo vital. Muito vital, foi muito mais importante do que olhar o mercado como um todo, né? O mercado como um todo tem outros setores que demonstra ainda bastante resiliência em frente à crise, eles estão seguindo, né, de alguma forma, mas esses são os setores que mais foram afetados. Vão ser os últimos a voltar também, né? Vão ser talvez os últimos, mas e a gente não sabe se vai voltar no padrão que existia há um ano atrás, né? Uma situação bastante apreensiva. Mas mesmo assim, o que é interessante é que você imagina a situação, né? Ela toma medidas muito radicais. Em benefícios, elas tiveram cuidado também de tomar medidas austeras com relação ao custo, mas não destruir, mas não vai pegar e desmanchar, acabar com o benefício. Isso a gente, pelo menos, na minha experiência dos projetos, eu não vi, e foi algo que até surpreendeu, porque a empresa ela vai até um certo ponto, mas ela chega, olha, aqui esse benefício, principalmente questão de assistência médica, ela não teve uma ação tão radical assim, a ponto
parar de oferecer ou fazer um downgrade extremamente importante. Isso me chamou a atenção, pelo menos na experiência que eu tive recente com projetos, com os clientes que a gente atendeu. E, Renê, e as demandas para auxílio ao retorno ao trabalho? Como é que vocês estão encarando isso? É área de consultoria, área de relacionamento? Como é que a Willis tem se posicionado? E como é que vocês estão enxergando isso? Porque já tem empresa voltando. Quais são as preocupações para esse retorno ao trabalho? Tem empresa voltando. Essa é uma nossa área de gestão de risco, tem atuado bastante com isso, né? A área da exploração de risco, com bastante competência, né? Dando referências, auxílio para isso. Isso, mais uma vez, vai variar muito, Caio. Os setores que vão voltar, uma coisa que a gente tem observado, o tipo de atividade, como nossa, né, a corretora, a consultoria, agência de publicidade, mercado financeiro, a gente não observa tanta preocupação para retornar agora. Eles querem passar nesse momento tranquilidade para o funcionário. Tranquilidade, a gente não vai pedir para você, funcionário, pegar o transporte público e se expor daqui a uma semana, daqui a um mês, sem, né? Isso a gente observou. Eles querem ter a segurança de que tem uma vacina para continuar fazendo reunião virtualmente dentro do escritório. Virtual, exato. Mas isso foi viabilizado por tecnologia. Se a tecnologia e esse teste forçado que foi causado no mundo dos negócios, né? Todo mundo vai trabalhar remoto de uma vez, vamos ver como acontece. Então, essas empresas, acho que elas têm uma tocada ainda diferente, né? Elas estão ainda se planejando melhor. Só que aquelas empresas que têm manufatura, fábrica, mesmo varejo, supermercado está aberto, está trabalhando. E aí, esse retorno para eles, na verdade, nunca existiu retorno. Eles tiveram que, já no meio da pandemia, se reinventar rapidamente com todos os cuidados médicos. A gente tem que lembrar que essa é uma questão, não é de benefício exclusivamente, benefício, ele é um acessório importante. A própria operadora de saúde, os planos têm questões de cobertura, né, que fazem parte desse contexto, mas tem também a relação de saúde de trabalho, né? As RNs têm que observar tudo isso, como é que a norma ali que ela vai seguir para voltar ao trabalho, a medicina do trabalho tem que ser atuante isso. Não pode ter uma confusão em relação a esse tema. E tem empresas que realmente agora vão começar a operação aos poucos, estão tomando todos os cuidados, elas estão principalmente gerenciando a população. Então, aquele funcionário que está indo na fábrica, como é que ele está, o monitoramento das questões de entrada, tudo isso é de extrema importância para que esses negócios se mantenham rodando. Momento de cautela, entender, ter calma para voltar. Vocês não têm data programada para voltar, né? A Willis não tem data programada. Não. Inclusive, vocês fizeram uma mudança de prédio recentemente, também, um pouco antes da pandemia, né? Nem chegaram nem usar. Usamos, deu pouco tempo, mas deu tempo de dar uma curtida. Sim, o escritório muito bonito, a gente conseguimos, né, juntar todas as áreas no único prédio, isso foi muito legal. E o preparo da nossa empresa é interessante também, porque apesar de nós sermos, né, tem muitos especialistas que trabalham dentro da nossa empresa, mas a gente tem um cuidado, no primeiro momento foi identificar quem foi primeiro acometido pela doença, o que precisa, quem está trabalhando no home office, se tem alguma exposição, né, se essa pessoa tem alguma condição de fragilidade maior que a empresa RH precisa cuidar. Foi passada essa tranquilidade para as pessoas de que não vai haver um retorno abrupto, com exposição, né, para todo mundo. Então, muita tranquilidade nesse momento foi passado. Muitas empresas fizeram o mesmo que nós fizemos com a questão de saúde, de próprio disponibilizar a cadeira, né, ergonomia, para que o funcionário possa utilizar, enfim. Então, é uma série de práticas. A gente montou um comitê de crise e diariamente a liderança sênior da empresa se fala exclusivamente sobre o tema. Isso também é uma medida importante. E foi dessa forma que nós fizemos, e a gente tem também contribuído com os nossos clientes nas orientações com retorno. Eu fiquei já estou quase 5 meses aqui isolado. Hoje eu fui no shopping, né? Precisei ir no shopping logo cedo, 8 horas da manhã. Fui fazer um exame dentro de um laboratório que fica no shopping, né? Às 8 horas. Uhum. Eu não tinha tido não sei se vocês já foram aí, quem vivenciou alguma experiência. Não é para ir, tá? Para ficar em casa. Tem que evitar.
É engraçado, né? Impressionante. Vocês te chocam. Eu fui entrando, não posso entrar, tem que seguir um caminho. Aí tem o tapete higienizador, pisa no tapete, afere a temperatura. O cara te acompanha, chega na porta da recepção sem toque, afere a pressão de novo, lá em cima mede a pressão de novo, os lugares todos demarcados. Eu cheguei a ver no balcão, levanta um, limpa, levanta o outro, limpa imediatamente. Eu espero que... Bom, a gente tem que torcer muito para a vacina chegar muito logo, porque esse novo normal desse jeito é chato, é muito chato, é muito chato. E hoje, infelizmente, a gente viu um negócio no Líbano que entristeceu muito, para quem entender esse silêncio, para todos que solidarizam, nossa, muito complicado, eu tenho família lá, felizmente está tudo bem, mas que negócio chato, que negócio triste que aconteceu no meio de um negócio como... Uma situação já dessa, né, de crise de saúde pública para todos, né? Pois é, a gente não sabe a causa ainda, mas, que negócio triste. Ô, Renê, cara, estamos chegando já a quase 1 hora, bate-papo leve, gostoso, você é um baita cara, sempre te admirei bastante, a gente nunca teve muito contato lá atrás, mas eu sempre caía nas minhas mãos ali, era no M&A, era no relacionamento ou era na consultoria, os estudos que por alguma razão passaram por você. Eu queria agradecer a todo mundo que tem acompanhado a gente. A Antônia mandou um elogio para a gente aqui. Super obrigado, Antônia. Carinhosamente vem participando de todas as nossas lives. Eu acho que, independente da discussão aqui, eu já fico feliz para a gente ver amigos participando com a gente, todo mundo acompanhando, todo mundo bem, e falando de um negócio e ouvindo que a gente ama, né? Negócio de benefício é um negócio super bacana. E todo mundo da Willis também, várias pessoas aqui acompanhando, Galvão, Patrícia Chambre, super legal para você. E a minha própria equipe, né, que vem acompanhando insistentemente todas elas. Renê, eu queria que você desse uma boa noite, deixasse uma mensagem positiva aí, o que a pandemia deixa de legado, o que vem para o futuro aí na visão do Renê Balo. E agradecer ao Pepe, agradecer a você, a Willis Towers Watson, pelo posicionamento, pela visão. E super obrigado por ter topado bater esse papo com a gente aqui, Renê. A palavra é sua, daqui a pouco vai cair, a gente vai emendar para um happy hour, né, Mauri? É isso? Primeiro, agradecer mais uma vez, reforçar o agradecimento da Willis Towers Watson, me convidar. Para mim foi muito legal conversar com vocês. Fiquei muito feliz de ver muitos amigos, clientes. É sempre uma satisfação. A gente fica bastante feliz de compartilhar um pouquinho do nosso ponto de vista, do que a gente está vendo lá, né? O privilégio que eu tenho é do ponto de vista que eu tenho atuando em projetos e atendendo os clientes. A pandemia, eu acho que no final, quando ela acabar, não vai ser a situação atual, sem dúvida não, né? Também não vai ser anterior, mais uma vez, deve ser algo intermediário, mas a gente tem que, nesse momento, se cuidar, né? Eu vi uma frase logo no início da pandemia do presidente Itaú, que ele falou: antes de superar a crise, nós precisamos sobreviver a ela. Então, cuidem-se, né? Ainda não acabou, o vírus ainda está aí, não temos ainda a vacina, que, se Deus quiser, logo a gente vai ter oportunidade de colher os avanços que essa pandemia acelerou para o mercado que a gente atua, para recursos humanos e para a área de saúde. Pois é. Peralta na live aqui também, tocando a área de implantação. Já vai mandar mensagem aqui se eu não mandar um abraço para o Peralta. Acho que deixou essa pandemia... óculos, eu não enxergo todas. Eu tenho que ficar aqui. Marcelão Augusto, Marcelão carinhosamente também participando de todas com a gente aqui. Pois é. Só vários fera, professores nessa live. Pô, tá louco. Vários professores. Sou estagiário no meio desses caras aqui. Só tem fera, cara. Cara, era só gol olímpico, Renê. E acho que a pandemia deixou muita generosidade, né? Muita generosidade, ajuda e ajuda ao próximo. Acho que esse é o principal legado que perdure para a gente ser mais solidário e ajudar o próximo. Renezão, temos 10 segundos, vai cair. Super obrigado, dá um abraço em todo mundo. A Mauri, depois manda aí onde é que vai ser a extensão do Happy Hour. E tamo junto. Super obrigado. Boa noite para todo mundo. Essa é a penúltima, na quinta a gente tem a última. Obrigado, Willis. Obrigado, gente, pela atenção.